saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe mais uma vez sua casa, sua família, que a luz de Deus possa brilhar nos seus caminhos e assim esse poder, abrir todas as portas que estão fechadas. É nesse momento de oração que nós determinamos a cura dos enfermos, a libertação dos cativos. É nesse momento de oração que nós abençoamos esse dia para que essa quinta-feira, seja uma quinta-feira de boas notícias, de portas abertas e de realizações. Aqui nós não falamos de religião, placa de igreja, e sim de um Deus vivo, um Deus que quer transformar a sua vida. Se você puder, deixa o seu nome aqui agora para a oração, o nome de um familiar ou a área da sua vida, que você precisa de socorro, que você precisa da intervenção divina. Não custa fazer isso, é só escrever aqui nessa barrinha de comentários, como também se inscrever no canal, não paga nada para isso, é só clicar em inscrever-se e só de se inscrever você recebe uma cobertura de orações, porque nós sempre oramos pelos inscritos do canal. E aí, você que pode também, você vai compartilhar essa oração, esse vídeo nos seus contatos. Eu sempre digo que aquilo que é bom para mim é bom para o meu próximo, aquilo que me abençoa, abençoa também o meu próximo. E você pode ser bênção também na vida de alguém. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha, preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. De onde chegar essa água ou em quem ela chegará essa luz que dissipa as trevas. Chegará essa luz que faz com que os caminhos sejam abertos. Só Deus, Ele sabe das suas lágrimas. Deus, Ele conhece cada dor, cada aflição, cada noite em claro. E não é por acaso que você está acompanhando agora essa mensagem. Não é por acaso que você está aqui sendo convidado para uma oração. É porque Deus, Ele quer te responder. Ele quer te corresponder. Ele quer te transformar. Ele quer lhe abençoar. E é por essa razão que você está aqui participando conosco. Então, se apegue com todas as suas forças nesse momento, porque nessa hora de oração, nesse momento de oração, com certeza os céus vão se abrir. Aquilo que vinha dando errado passará a dar certo. Aquilo que não mudou, vai mudar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você puder, feche os olhos, vamos juntos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, meu Senhor, é poder iniciar o dia na Tua presença, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, até porque reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos que somos pó, somos cinzas, e assim sabemos o quão grande Tu és. Então, ó Deus, nesse momento toca nessas pessoas que se encontram aflitas, que se encontram angustiadas, desesperançadas, problemas mil que se a gente ficasse aqui citando todos os problemas, nos faltaria tempo. Mas uma coisa é certa, o Senhor é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Então toca agora, meu Deus, nessa pessoa que está doente, desenganada pela medicina. Coloca um ponto final nessa doença, nessa enfermidade. Liberta o cativo, livra essa pessoa das aflições. Penetra com o teu poder agora, meu Deus, transformando mente, transformando coração. Abençoa a água que essa pessoa preparou, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Que neste momento, meu Deus, a tua luz possa resplandecer nessa família, nessa casa, fazendo com que haja paz, com que haja harmonia, que haja alegria, meu Deus. Ó, meu Senhor, abra os caminhos para essas pessoas, abre as portas que estão fechadas, que essa quinta-feira seja de boas notícias, seja de realizações, seja de milagres, meu Pai, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos. Aqueles que deixaram aqui o nome para oração, os inscritos no canal, que sejam todos agora visitados pelo teu poder, pela tua presença. Ó, meu Deus, guarda, proteja as crianças, proteja cada uma dessas pessoas que estão participando dessa oração, meu Deus. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que a gente não seja atingido, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Honra os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por um. Ó, meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza que a proteção nessa casa, a proteção nessa família, que neste momento a tua presença possa envolver todas essas pessoas, dando sabedoria, dando a essa pessoa sensatez, sabedoria para ela empreender, sabedoria para ela negociar, sabedoria para ela administrar, sabedoria para ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Enfim, meu Deus, que todos sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós determinamos. E aí onde você está, coloque uma das mãos na sua cabeça, simbolizando a mão do Senhor Jesus, e receba a bênção, receba a paz, receba a força, receba a vida. E você que crê, repita assim: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a bênção e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, esteja em você, hoje, amanhã e para todo sempre. Beba dessa água crendo no milagre, crendo no sobrenatural. A nossa igreja, Hospital da Alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa sexta-feira, nós estaremos realizando aquele culto de libertação, de cura dos vícios. Você que tem um vício, tem um familiar no vício, nós já provamos que vício tem cura. Vamos estar realizando aquele culto para quebrar todos os paradigmas do mal, para que você seja livre de toda maldição, problemas antigos, doenças incuráveis. Você que sente ser vítima de inveja, feitiço, onde tiver um mal na sua vida, ele vai sair. Eu não estou lhe chamando para você mudar de religião, placa de igreja, nada disso, mas é para você mudar de vida. Você vem presencialmente, Avenida Amazonas, 1744, a Igreja Hospital da Alma, nessa sexta-feira, 8 da manhã e principalmente 7h30 da noite. Se você mora distante daqui de Belo Horizonte, outra cidade, país, aí você participa virtualmente às 7h30 da noite, através aqui do nosso canal no YouTube. Você faz aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma e participando com todo temor, com toda fé, com toda dedicação, você vai colher os frutos, tá bom? Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, até para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e acompanhar agora, mal não vai fazer, só vai fazer bem. E se você não puder ouvir agora, assim que você puder, você vai ouvir. Porque quanto mais forte você estiver espiritualmente, mais imune contra o mal você será.
Quando você está fraco espiritualmente, aí qualquer probleminha, qualquer ventinho te derruba. Mas se você está forte espiritualmente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Quem não tem a folha? Todos têm a folha? Porque aí depois em casa você confere na Bíblia e sobretudo, você vai conseguir lembrar do que foi dito, do que foi pregado, do que foi falado. Então, Mateus capítulo 8, versículo 1, o título diz: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, ou seja, o Senhor Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Preste atenção no detalhe, porque o leproso não falou para Jesus que era leproso. O leproso se aproximou e disse: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu lembro que eu falei sobre essa mensagem do leproso, justamente no dia que nós inauguramos aqui o Hospital da Alma. E existe aí um leque de explicações, de interpretações sobre essa palavra, que se a gente ficasse aqui a noite inteira, a madrugada inteira, ainda íamos ter coisas para falar sobre a lepra, ou sobre o leproso. Porque o que acontecia no passado? Quando uma pessoa recebia um diagnóstico que ela estava com lepra, ela estava recebendo justamente um atestado de morte. Porque a lepra, ao contrário de hoje, que hoje tem cura, naquela época, além de não ter cura, a pessoa leprosa era considerada imunda. Ela tinha que sair da cidade, ia para a aldeia dos leprosários, o hospital de campanha. Nos dias de hoje, por conta do coronavírus, a pessoa tinha que ficar excluída de todo mundo. Então, o leproso, recebendo atestado de morte, ele tinha consciência que o que ele tocasse contaminava. Quem ele tocasse também seria contaminado. Então, ele, dentro ainda da cidade, ele tinha que andar dizendo: leproso, leproso, e as pessoas se afastavam dele, não chegavam perto dele, não tocavam nele, não falavam com ele, não conversavam com ele, porque era uma doença, além de ser contagiosa, ele era considerado uma pessoa imunda e condenado a viver somente com os leprosos. Além disso, a lepra, ela tira a sensibilidade. O leproso, ele perde a sensibilidade. Você vê que o leproso, ele queima a mão no fogo, ele não sente que está queimando. Ele corta um dedo, ele não sente que ele está cortando aquele dedo, ou se machucando, ou se mutilando, porque uma das características da lepra é perder a sensibilidade. E a gente pode fazer um parâmetro aí, uma alusão com a nossa vida espiritual. Quando nós estamos doentes, espiritualmente falando, nós nos distanciamos da fé, nos distanciamos do Senhor Jesus, nós também perdemos essa sensibilidade. Pode vir a palavra, a gente pode ver demônio manifestado, a gente pode ver o testemunho que for, que isso não mexe mais com a gente. Quando estamos doentes, espiritualmente falando, pode acontecer o que for na reunião, o demônio manifestar, um grande milagre acontecer, uma palavra reveladora, que isso não vai mexer mais com a gente, porque a doença ou a lepra, repito, ela tira a sensibilidade. Quantas pessoas que tinham uma fé extraordinária, aguerrida, e por conta de uma doença espiritual,
mágoa, maus olhos, malícia, por conta de uma enfermidade espiritual na alma dela, ela perdeu a sensibilidade e não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você pode sentar com ela, você pode abrir os olhos dela, você pode falar o que ela está fazendo de errado e onde ela tem que mudar, que ela não consegue absorver o Espírito, ela não consegue entender isso. Então você imagina esse leproso saindo, recebendo esse diagnóstico que ele estava doente, que ele estava com lepra, que ele estava condenado à morte. Ele tinha que chegar na casa dele, pegar tudo o que ele tinha, roupas, etc., e ir para o leprosário sem ao menos se despedir da família, sem ao menos abraçar alguém, porque se ele tocasse em alguém, esse alguém também seria contaminado, esse alguém seria contaminado pela lepra, e ele estaria cometendo um crime que, se alguém soubesse que ele contaminou alguém, ele sabendo que tinha lepra, ele não avisou essa pessoa, ele tocou nessa pessoa, ele era apedrejado. Tão logo ele fosse para a aldeia dos leprosos, ele também não podia mais entrar na cidade. Se por algum motivo ele tivesse que entrar na cidade, ele tinha que, chegando próximo de pessoas, ele tinha que levantar a mão e tinha que ir falando, leproso, 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 para as pessoas se afastarem dele. Nesse dia em que Jesus estava nesse determinado lugar, cercado por uma multidão, esse leproso, certamente ouvindo a fama de Jesus, ouvindo falar dos milagres que Jesus ele fazia, ele também se apresentou no meio da multidão, mas ele não podia falar que era leproso, porque se alguém descobrisse que ele era leproso, ele nem ali entrava, ele nem ali estava. A multidão já iria barrar esse homem lá na porta. E às vezes é isso que acontece. Nós, cristãos, impedimos outras pessoas que estão hoje gemendo, sofrendo, padecendo, de chegar até Jesus, pelo fato da gente se considerar melhor do que aquele leproso, ou melhor do que aquela pessoa que está gemendo, sofrendo. Se aquelas pessoas soubessem que ali estava entrando um leproso, elas iriam impedi-lo de chegar até Jesus, porque elas se consideravam sadias, saudáveis, se consideravam melhor do que ele. E esse homem, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. Por que a Bíblia faz menção de dizer que ele se aproximou de Jesus? Porque ele não se aproximava de ninguém. Ele não podia chegar perto de absolutamente ninguém. Mas ele chega perto de Jesus, ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em outras palavras, o leproso estava pensando o seguinte: se ele é Deus mesmo, como dizem aí, ele vai saber que eu não estou sujo. Eu não estou pedindo para ele me purificar, porque eu me sujei ali na terra. Mas ele vai saber que eu tenho lepra. Porque se ele falasse, se o Senhor quiser, o Senhor cura essa lepra, era perigoso as pessoas apedrejarem ele e nem deixar Jesus fazer nada. Mas ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus toca nele, ele estava perto. Jesus faz o que ninguém podia fazer. Jesus toca e diz: quero, fica limpo. Porque quando Jesus ele toca na gente, não somos nós que contaminamos ele, mas é ele que nos sara, é ele que nos cura. Quando Jesus toca naquele leproso, a primeira cura que acontece é na alma, porque ninguém podia tocar, ninguém podia abraçar, ninguém podia chegar perto dele. A primeira cura que acontece é dentro dele. Quando Jesus toca nele, Jesus estava curando dentro. Jesus estava dizendo para ele: eu te saro, eu te curo na alma e também fisicamente falando. Aquilo que, humanamente falando, era natural acontecer, porque se alguém tocasse no leproso, ficava leproso. Se alguém tocasse nesse leproso, ia ser contaminado. Mas aí está a grande diferença. Jesus não se contamina com os nossos
problemas ou com as nossas lepras, mas quando Ele nos toca, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Jesus não tem problema com a nossa lepra, Ele tem problema com quem esconde a lepra. Aí sim, aquele que está doente e tenta transparecer que está saudável. Com esse Jesus tem problema. Você lembra de Naamã? A Bíblia diz que ele era comandante do exército, capitão da guarda, porém, leproso. Ele se escondia atrás de uma armadura. E ninguém sabia, a não ser os que estavam com ele em casa. Ninguém sabia dessa sua lepra, porque ele transparecia que estava tudo bem, e no entanto, estava morrendo com uma lepra, estava gemendo com uma lepra. Ele tinha um porém na vida dele que ele escondia. Mas esse leproso não, ele se aproxima de Jesus. E o que distancia eu, você, nós do Senhor Jesus? Eu falava hoje no programa, na rádio, hda.com, eu falava lá de Isaías 59, que diz que a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão surdos, mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. E a Bíblia diz assim: as suas mãos estão manchadas de sangue. Quando uma pessoa, ela se afasta da fé, ela se afasta da palavra de Deus, ela se afasta do Senhor Jesus, a primeira coisa que ela deixa de fazer é de ser dizimista. Primeira coisa que ela deixa de obedecer é no dízimo. O primeiro sintoma que uma pessoa está distante de Deus, afastada da palavra de Deus, da voz de Deus, é que ela deixa de ser dizimista. Ela pode ter as suas razões para isso, ela pode ter as suas desculpas para isso, mas ela está sendo infiel e ela está se separando automaticamente do único que ela não poderia se separar. Ela está se afastando do único que ela não poderia se afastar jamais. Mas aí, quando esse leproso, Jesus toca e diz: quero, fica limpo, e ele foi curado na hora, Jesus disse assim para ele: não conta para ninguém. Não é isso que está escrito aí? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus disse: não fala para ninguém não, porque tem milagres, tem transformações, tem mudanças que Jesus vai te dar e que você não pode compartilhar com todo mundo. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória. Nem todos vão se alegrar com a sua vida abençoada. Então é melhor não contar, não sair falando para todo mundo, mas fala para quem de direito. Se apresenta ao sacerdote, conta, faz a oferta que Moisés ordenou, apresenta a sua fé no altar e vai seguir a sua vida. No dia que esse leproso foi curado, ele ficou pobre. Ele perdeu tudo, porque ele não podia mais voltar para o leprosário. Ele não podia mais voltar para o leprosário, ele não podia mais pegar suas coisas que estavam contaminadas. No dia que ele foi curado, ele teve que mudar de endereço, ele teve que mudar de comportamento. No dia que ele foi curado, ele teve que mudar em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Quem ele não abraçava há anos, agora ele podia abraçar. Quem ele não tocava há anos, agora ele podia tocar. As roupas que ele usava antes, ele não podia mais usar. Nem lá no leprosário ele podia ir mais, porque ele corria o risco de ser contaminado de novo. Quando Jesus, ele toca na gente, quando Jesus nos transforma, quando Jesus ele entra na nossa vida, os nossos hábitos mudam. Até a nossa maneira de falar, de andar, de vestir. Mas ninguém precisa falar para você não. Ninguém precisa falar para você que o seu hábito, o seu jeito, a sua maneira não revela o Senhor Jesus, porque isso é obra do Espírito Santo.
de 10 palavras que eu falava antes de me converter, 20 era palavrão. De 10 palavras, 20 era palavrão. Eu andava igual um maloqueiro. Falava tudo na gíria. Mas o Espírito Santo vai mudando. Porque aquilo que eu falava, como eu me comportava, como eu vivia, já não combinava mais comigo. Aquele costume, aqueles hábitos, já não combinava mais. Quando Jesus ele te toca, quando Jesus ele entra na sua vida, quando Jesus ele muda a sua mente, muda o seu coração, quando Jesus ele limpa você, ele te purifica da lepra, que são a malícia, os maus olhos, a lepra que é a dúvida, que é a incredulidade, a lepra que é você desconfiar de tudo que vem do altar, duvidar de tudo que vem do altar. Quando Jesus te limpa, você passa a ter a mente de Cristo. Você passa a ter a visão do Senhor Jesus. Você vê que infelizmente hoje a gente posta uma coisa na internet, no Instagram, por exemplo, o que aparece de pessoas, de doutores sem ter estudado nada, o que aparece de professores escrevendo sem nunca ter ido a uma escola, não é brincadeira. Dependendo do que você posta, você encontra ali pessoas cheias de ódio, os haters, cheias de raiva, pessoas que não construíram 1% do que você construiu e se acham no direito de julgar, de condenar, de decidir se é certo, se não é certo, se é verdade, se é mentira. Pessoas que, infelizmente, elas, pela sua covardia, se escondem atrás de uma tela de computador ou de telefone e se acham no direito de falar o que pensam, mas, sobretudo, o ódio que trazem dentro de si. Porque quando tem o crítico sempre quando ele apresenta uma crítica é para construir, é para te melhorar. Mas esse hater, que é o significado de ódio, ele só se alimenta quando você responde ele. Ele só se alimenta quando você debate com ele. Porque ele não quer te melhorar em nada, ele só quer denegrir a cada dia ou a cada minuto que você é, ou que você faz ou deixa de fazer. Mas se você quiser matar ele de fome, é só você não responder. Quer matar ele de fome? Não responde. Ele vai morrer de fome. Porque o que alimenta ele é você discutir, responder. Aí eu tenho lá 1000 comentários. A vontade de responder dos 1000 comentários é qual? É do que está metendo o pau. Sim ou não? Dos 1000, se tiver um hater, a vontade de responder é só dele, só para responder ele. Aí eu vou e tiro, acabou. Não tem problema, esquenta a cabeça. Isso você tem que aprender também na sua vida espiritual. Porque o que define a minha comunhão com Deus não é o que os outros pensam, não é o que os outros acham. O que define a minha vida com Deus não é o que os outros estão falando, pensando, ou deixando de falar, ou deixando de pensar. O que define a minha consciência diante de Deus. A minha consciência diante da palavra de Deus. Aí esse leproso agora não podia mais voltar para o leprosário. Estava transformado. Não quer dizer que ele nunca mais poderia voltar no leprosário. Porque, entenda, eu era viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá de cogumelo, cigarro. O inferno do vício que você já conhece. Jesus tocou em mim e me purificou do vício. Jesus tocou em mim e me curou do vício. E eu fui passando por aquele processo de transformação, de mudança de hábito, de costume. Eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Agora, com o Espírito de Deus aqui dentro, eu posso ir lá na Cracolândia, como já fui na Cracolândia, e o vício não vai mais me contaminar. A lepra não vai mais me contaminar. Mas onde eu tocar, eu consigo, através do Espírito de Deus, purificar o leproso. Amanhã, você cheio do Espírito de Deus, você vai conseguir ir onde você era escravo, onde você gemia, sofria, você vai conseguir evangelizar, você vai conseguir ganhar almas,
e você não vai ser contaminado, mas você vai contaminar. Você não será contaminado pelo problema, mas você vai, não é nem contaminar, é contagiar com o poder de Deus, com a presença de Deus. Hoje eu faço tratamento para a cura dos vícios, pessoas que entregam droga na hora, eu não tenho desejo, não tenho vontade, não tenho saudade, eu tenho ódio da droga. Hoje eu toco na droga e ela não me domina, não me contamina. Então o Espírito de Deus, ele entrando em você, você cheio do Espírito Santo, você vai conseguir ser um instrumento de precisão, de valor, para ajudar aqueles que estão sofrendo, que estão gemendo. Mas eu afirmo, essa mudança de hábito, de costume, que não contamina, que não combina mais com você que era leproso, não é forçada por alguém. Vem pela sua própria consciência, pela sua própria cabeça. O Espírito Santo vai falando, olha, não combina mais. Tem uma menina que está vindo aqui, ela falou assim para mim, ela falou assim, eu peguei as minhas roupas, mundana. Quem disse que aquela roupa para ela é mundana? Mini saia, não sei o que ela. Quem falou isso para ela? O Espírito Santo certamente disse para ela, não combina mais com você. Você não vai se sentir mais, você não vai se sentir bem usando isso aí, como você usava antes, porque não combina mais. Ela falou, peguei tudo, ungi e dei para uma amiga minha, crendo naquela passagem de Paulo. Ela falou, eu ia jogar fora, mas eu dei crendo que assim como levavam vestes de Paulo e as pessoas eram curadas, eu ungi e dei para uma amiga minha, crendo que em breve ela também vai ficar livre, porque ela vai conhecer Jesus. Mas quem falou para ela fazer isso? Qual pastor aqui que chegou para ela e disse, ó, isso aí, essa roupa é do diabo, isso aí é do mundo, você não pode usar isso? Quem disse? Porque se alguém falar, está errado. Se alguém disser que o seu costume, aqui você pode entrar sendo homossexual, sendo lésbica, você pode entrar aqui usando drogas, você pode entrar aqui com a sua vida no fundo do poço, que eu duvido que alguém vai barrar, vai parar. Você chegando até Jesus, se aproximando de Jesus, aí Ele vai te purificar. Mas primeiro você tem que se aproximar dEle. Primeiro você tem que chegar até Ele. Mas para chegar até Ele, você tem que experimentar, ou não? Sim ou não? O que é isso aqui? Hã? Hein, gente? Mas quem falou para você que é álcool? Falar nisso, a gente tem que andar com álcool, né? Sim ou não? Puxa vida, tá fácil não. Ó. Ai, meu Deus. Mineiro que é mineiro não toma pinga, toma álcool. Hã? Em Minas não é a terra da pinga? Hein, gente? Ai, ai. Você experimentou para saber que é álcool? Por que você disse que era álcool, se você não tinha experimentado? Como que você pode falar de Jesus se você não experimentou Jesus? Tem muitos cristãos que só tem rótulo, mas dentro não tem fogo, não tem vida. Tem um monte de crente que só tem rótulo evangélico, crente, cristão, mas dentro dele é água, não pega fogo. Diante da situação, do problema, da dificuldade, não se acende mais. Mas tem rótulo de cristão, tem rótulo de evangélico. Conheço a Bíblia há 1000 anos, sou da igreja A, da igreja B, tem só rótulo, mas dentro dele é água. Ou você acha que eu estou bebendo álcool? Você acha que é álcool? Deixa eu ver. Quer experimentar?
A pergunta é: quem é você aí fora? Só tem rótulo ou tem vida dentro? Tem Jesus dentro? Quem você está sendo no seu dia a dia? Só um rótulo com água dentro? Ou tem espírito aí dentro? Tem vida? Tem fogo aí dentro? Porque quando o nascido de Deus tem o Espírito de Deus dentro, diante de uma luta, diante de um problema, ele se acende. Ele se revolta. Aí ele ora mais, ele busca mais, ele vem mais para o altar, ele age mais a sua fé, porque dentro dele tem fogo. Mas quando é só água que tem dentro, quando é só água, meu caro, ele está como aquele leproso, que está apanhando, está gemendo, está sofrendo, o diabo está dando uma surra, e ele não se acende, ele não se revolta. Está entendendo sim ou não? Fique em pé, por favor. Se hoje você se aproximar de Jesus, e você se aproxima de Jesus quando você deixa o passado para trás, você deixa o pecado para trás, você deixa o seu achismo para trás, o seu eu para trás, o seu ego para trás, e aí você se aproxima de Jesus, deixando de fazer do teu jeito, da tua maneira, para seguir a voz dele, a orientação dele, a direção dele. Ele quer te purificar da mágoa, ele quer te purificar dos maus olhos, ele quer te purificar de tudo que não presta, mas você tem que se aproximar, você tem que se render a ele.